Fala, meus amigos, bem-vindo aí a mais um vídeo aqui da Force Nutrition. Estou aqui de volta com a minha amiga nutricionista Elô. Elô, seja bem-vinda aí a mais Daniel. um vídeo aqui para a gente da Force. Tamo junto aí. Pessoal, a Elô vai fazer uma explicação muito bacana aí sobre o assunto de proteínas. Mas antes disso, eu quero apresentar para vocês os novos bonés da Force Nutrition, que já estão aí com o nosso comercial, com nossos clientes. Linha nova, que está chegando com tudo aí para 2025. Reestruturação da marca, vem com a Force, que é novidade, qualidade para vocês aí, nossos clientes. Mas Elô, e aí, vamos falar hoje sobre proteínas? Vamos, bora lá, um assunto que é bem recorrente em consultório, gera muitas dúvidas, né? Nutrição, acho bacana a gente ter essa oportunidade de esclarecer, trabalhar bem esse tema aqui. Hoje, quando você fala em suplementação, né, proteína eu acho que é o produto mais consumido, né, para quem necessita, para quem busca suplementos. Né? Exato, acho que é um dos carros-chefes de suplementação, imagino que para venda, mas em dúvida de consultório também, é um tema que é bem recorrente, tanto das pessoas procurando consumir, quanto de dúvidas, né, sobre qual o momento certo, o que é o whey, qual é a diferença com a proteína vegetal, qual é a diferença entre elas, então é uma bem bacana da gente esclarecer aqui. Bacana. O pessoal sempre fala assim, whey, né? Mas o que é o whey? O que é a whey protein, Elô? Perfeito. Vou explicar de um jeito bem didático, que é o que eu costumo trazer, né? Responder de primeira vez as pessoas que me trazem isso no consultório. Eu falo, bom, whey protein é basicamente como se fosse um frango em pó. A gente tem um jeito mais didático de explicar, né? Então, quem não entende o que é o whey protein? Whey protein é uma forma de suplementar proteína na alimentação. Quando a gente pensa em whey protein, a gente está falando especificamente da proteína do soro do leite, né? Com a proteína de derivados lácteos, mas é uma forma da gente aumentar nosso aporte, nosso consumo proteico, tanto para quem não consegue via alimentação, quanto quem precisa de uma refeição de forma mais prática, não tem tempo para parar e fazer uma refeição muito completa, uma refeição mais densa, né? Ou precisa transportar a refeição, está em viagem, não está em casa, não consegue refrigerar, precisa de uma coisa prática, é um jeito legal da gente aumentar o nosso consumo proteico. E o nosso corpo precisa de proteínas diárias, né, Elô? Precisa. A proteína eu falo que é um nutriente especial, essencial, na verdade, né, para todo mundo que respira, basicamente. Hoje em dia as pessoas acham que o whey protein é um produto muito vinculado para público de academia, que está trabalhando em dieta para hipertrofia, e na verdade não. Todo mundo precisa consumir proteína, né? Bacana. E pessoal, aproveitando o gancho que Elô, as proteínas do soro do leite, as proteínas em geral, elas têm uma alegação autorizada pela Vigilância Sanitária, pela Anvisa, que a proteína faz no nosso corpo? Ela traz saúde óssea e muscular. Então, isso é uma alegação autorizada para o uso da proteína, né, Lu? Isso é muito legal também. Então, quer dizer que existe realmente estudos, comprovações, e até a Vigilância Sanitária diz que ela traz esses tipos de benefícios para o organismo, né? Pessoal, a Elô já falou aqui, né, o que é o whey protein, né, para que se usa uma proteína, mas Elô, quais são os tipos de whey protein existentes? Perfeito. Quando a gente está falando do whey protein, especificamente, que é a proteína do soro do leite, a gente tem 3 tipos de proteínas diferentes, né? Na verdade, pensando em formas de extração, a gente consegue obter 3 tipos diferentes de suplementação. A primeira delas é o whey protein concentrado, que é a forma de extração mais primária, né? Então você tem uma quantidade maior tanto de carboidrato, um pouquinho mais de gordura e a fração proteica também, que é a proteína que é usada mais para a população geral, que a gente pensa no melhor custo-benefício, né? Que aí aqui a gente tem um exemplo do whey da nossa linha Yumi, né? E aí quando a gente vai ver a composição de proteína, a gente tem a proteína concentrada do soro do leite, que é essa extração principal. Aqui a gente tem um mix com a proteína isolada do soro do leite, tem adição de glutamina também, e aí os outros componentes, né, que vão dar o aroma e o sabor. Qual que é o público-alvo quando a gente pensa no whey protein concentrado? População geral que não tem nenhum tipo de restrição da alimentação, né? Até pelo custo-benefício acaba sendo a indicação principal, desde que você não tenha nenhuma intolerância, por exemplo, à lactose, porque a gente sabe que é uma proteína que tem uma concentração maior de carboidrato, que dentro do leite o carboidrato mais presente é a lactose, né? Muito legal essa explicação da proteína. E pessoal, vale lembrar, né, vou mostrar aqui para vocês
Essa é a nossa proteína com o melhor custo-benefício. Vamos falar da nossa campeã de vendas, a Whey, nesse sabor específico, leite em pó. E nessa linha você pode contar com 10 sabores super especiais para você nunca enjoar da sua suplementação, para você poder fazer receita fit e garantir aí o seu aporte de proteína necessário para a sua suplementação. E a gente tem uma equipe comercial que pode atender você aqui, você clicando aqui no link abaixo, que a gente vai deixar no descritivo desse vídeo. Tanto você que trabalha com revendas, você que é cliente, consumidor, chame o nosso comercial aqui. A gente tem uma condição especial para você garantir aí a sua proteína e toda a sua suplementação. Porque a Force Nutrition é uma fábrica que possui mais de 150 produtos produzidos aqui. Perfeito. Todas com liberação sanitária, produtos homologados na Anvisa, qualidade e seriedade para você que é nosso cliente, nosso consumidor. Que é um ponto importante, né? Exatamente. E acho que outro ponto legal da gente trazer também, né, quando a gente pensa em teor proteico, é importante a gente avaliar qual a qualidade dessa proteína, né? Porque o Whey Protein é uma suplementação que a gente vai utilizar para manutenção de massa muscular. A gente sabe que dentro da proteína a gente tem alguns componentes que têm benefícios de estimular mais essa síntese de, né, essa construção de músculo do que outras. E aí, até trazendo aqui na nossa avaliação, né, a gente vê que dentro dessa quantidade de proteína aqui, a gente tem uma quantidade bem relevante dos aminoácidos essenciais. E aí, o que são aminoácidos essenciais? São frações da proteína que o nosso corpo ele não consegue produzir. Nossa fonte exclusiva é a alimentação. Então, a gente ter uma suplementação que vai fornecer esse componente é um ponto importantíssimo da gente avaliar. E dentro aqui a gente tem os BCAAs, que são os aminoácidos de cadeia ramificada, que a gente chama, né, falando num termo mais técnico, mais de qualidade nutricional. Qual que é a importância? Dentro desses componentes a gente tem aminoácidos que têm o potencial de estimular mais a síntese proteica, como a leucina, por exemplo, né? Então, quando a gente está avaliando a composição de um Whey Protein, ter esse perfil de qualidade das proteínas é mais positivo do que somente ter proteínas, né? Então, isso é um ponto importante da gente levar em consideração quando vai escolher a suplementação, né? Isso é uma das características das proteínas da Force Nutrition, né? A gente ter esse monograma mais completo da proteína, a gente buscar com que o produto ele agrega o máximo possível dentro da característica dele, né? Exatamente. Elô, e quando a gente fala das 3 proteínas, concentrada, isolada, hidrolisada, né? A gente chama a nossa proteína a 3W. 3W, geralmente a 3W é um tipo de suplementação que vai ter um mix de todos os tipos de proteína, né? Então a gente vai pensar que o Whey Protein concentrado, ele não vai atingir todos os públicos, porque a gente tem pessoas que são intolerantes à lactose, por exemplo, que eu vou ter no Whey concentrado, e aí eu precisaria de outras frações, né? Por exemplo, eu vou buscar um Whey isolado que ele vai ter um teor proteico menor, né? Aí a gente vai entendendo os diferenciais da suplementação. O 3W ele é um tipo de proteína que ele vai trazer um mix de todas. Então a gente vai ter tanto a proteína concentrada, que é essa extração primária, né? A gente tem a isolada, que é uma proteína que ela não tem um teor tão alto de carboidrato. E a gente tem a proteína hidrolisada também. Quando a gente pensa em proteína hidrolisada, ela é uma proteína mais quebrada, de uma digestão mais facilitada. Também conhecida, né, como peptídeos. Isso, né? exatamente. A gente vai encontrar em rotulagem como essa forma de apresentação. Então, peptídeos, né? Ou cadeias de aminoácido, mas é uma proteína já pré-digerida. Então, sempre que a gente tiver essa avaliação 3W, a gente já entende que aqui eu vou ter um mix de 3 diferentes tipos de proteína. Pessoal, é legal que a Force Nutrition, ela tem a variação, está escrito número 3W, essa padrão com 24 gramas de proteína na dose, e uma variável com colágeno, também possuindo aí colágeno na formulação dela. Ela tem 4 gramas de colágeno dentro da formação da proteína, que é uma opção, né, Lô, para quem também deseja ter colágeno aí junto com a adição da proteína. A gente tem fontes diferentes de proteína também. E esse produto que você encontra ele tanto no pote, 900 gramas, refil 900 gramas e no refil size econômico de 1,8 kg. Mas, Elô,
É sobre a questão das proteínas, né? No caso, a gente falou bastante da proteína concentrada, que encontra na linha 100% pura. Também temos ela aqui na nossa linha 3W. Mas e para quem tem intolerância à lactose, tem um certo tipo de restrição? Quais seriam as melhores indicações de proteínas? Perfeito. É quem não pode, né, consumir a proteína concentrada, que tem algum tipo de restrição, a gente já vai para a proteína isolada, que é uma proteína que ela tem um menor teor de carboidrato, tem uma maior concentração proteica e um menor teor de gordura também. A lactose, ela é a fração de carboidrato de açúcar que a gente tem nos lácteos, né? Quando a gente vai para um whey que ele é isolado, ele já tem um teor muito menor de carboidrato, naturalmente de lactose, então ele vai ter mais traços. E geralmente é uma proteína que ela é melhor tolerada por pessoas que ou são intolerantes ou têm um certo grau de sensibilidade, tá? E aí então acaba sendo o nosso produto mais escolhido. E aqui também a gente tem a opção do whey, que ele é zero lactose, né? Isso é interessante olhar na composição, todo produto, né, aqui falando especificamente do whey, que a gente tem essa orientação zero lactose, vai ter aqui na lista de ingrediente a enzima lactase, que é a enzima que vai fazer essa digestão do açúcar dentro do próprio produto, né? Ponto positivo, né, a gente vê aqui a concentração proteica ela é bem expressiva, a quantidade de carboidrato é menor, e aqui a gente tem o adicional de T-Fos. O Fos que a gente fala, né, fruto-oligosacarídeo, é uma fibra, só aumenta a saciedade de quem está consumindo, então pensando até quem vai utilizar no processo de emagrecimento, ter fibra adicionada é um ponto interessante. Mas o Fos ele tem a ação prebiótica, que a gente chama, que vai servir como se fosse de comida, entre aspas, para as bactérias do intestino. Então isso também melhora a nossa qualidade intestinal, a nossa saúde intestinal. Pessoal, só aqui mostrando para vocês, né, eu estava explicando aqui, essa aqui é o Whey Clinical, né? Por que ela é chamada de Whey Clinical? Porque ela trabalha funcionalidades que vão ajudar você, que tem uma certa necessidade de digestão, que tenha dificuldade em ter absorção de proteínas, e ela também tem fonte de 22 vitaminas e minerais. Isso, é um complemento alimentar muito importante aí para quem tem restrição à lactose, para quem precisa aí de uma suplementação mais elaborada, né? Mais completa. E essa aqui é a Isolate Elite, né? A nossa proteína isolada, 90% aí de concentração. Ela você encontra 3 sabores: morango, baunilha e chocolate, também disponível aí da Force Nutrition. É isso aí, Elô. E né, temos por último aqui, né, que é a nossa WPC Power, que é a nossa Whey Blend, né? Que você nos diz dessa proteína, Elô? Quando a gente vê a composição dela aqui, a gente tem a proteína concentrada, né? Então a gente vai ter essa extração primária aqui da proteína. A gente tem a albumina também é uma outra fonte de proteína, que é a proteína da clara do ovo. Então a gente entra com uma outra fonte alimentar que também vai fornecer proteína. A gente tem a caseína, e a caseína é um tipo de proteína que eu tenho extraída do leite também. Então você também vai ter um mix de outras diferentes fontes de proteína. Isso é interessante, assim, para você diversificar a fonte proteica. Por exemplo, quem usa só albumina isolada, às vezes tem algum desconforto de fermentação, de gases que é natural da proteína que vem ali do ovo. Quando você mistura com outras proteínas, esse desconforto tende a diminuir, né? Então, a proteína que ela abrange outras diferentes fontes também é uma alternativa para quem precisa de um suplemento um pouco mais completo. Pessoal, esse aqui é uma blend proteica, tá? Igual o Elô estava explicando aqui. Ela tem vários tipos de proteínas, né, na formação. Ela também tem uma parte de carboidratos, né, tem a concentração aqui, então ela tem 19 gramas de proteína na dose, é um blend proteico aí, para também uma opção de consumo de proteínas. A Elo explicou para a gente aqui sobre as proteínas do soro do leite, a diferença de concentrada, isolada, hidrolisada, mas Elo, e proteína vegetal? Vamos lá. A nossa famosa aqui, Force Vegan, essa proteína aqui que é um sucesso de venda na internet, a gente vende muito, e recentemente a Force Nutrition lançou um sabor novo, super exclusivo, que é caramelo com castanha de caju. Vale a pena experimentar. Mas vamos ouvir aqui da Elo um pouquinho sobre essa proteína nossa aqui da Force. E essa eu deixo perto, que é minha queridinha, que eu adoro consumir, ela é maravilhosa. Bom, então quando a gente pensa público tanto que não tem
não pode, né, consumir a proteína do whey, né, que vem do leite, ou por ter algum tipo de outras restrições, além de intolerância à lactose, a gente tem alergias, né, à proteína do soro do leite, então precisa de outras fontes proteicas, ou um perfil que é de pacientes veganos, vegetarianos, que não consomem naturalmente, né, derivados animais, a proteína vegetal acaba sendo uma alternativa muito boa. Então hoje também é um mercado que está crescendo bastante, né, a busca por proteína vegetal, e a gente tem a fonte proteica basicamente vinda de ervilha e de arroz, que é um mix que a gente faz, né? E aí por que se faz essa mistura de diferentes fontes de proteína? Para a gente ter uma qualidade proteica mais completa. Da mesma forma que a gente falou no whey protein, que tem que avaliar qual a qualidade dessa proteína, quando a gente pensa na proteína vegetal também. Então a gente sabe que quando faz essa mistura de proteínas vindas de cereais e vindas de leguminosa, a gente tem uma proteína de qualidade mais completa. Então a proteína vegetal ela acaba sendo uma alternativa tanto para quem não consome, não pode consumir, ou quem é um outro perfil, né, que não consome derivados lácteos, ou por prazer mesmo, quem quer diversificar outras proteínas, a gente tem a alternativa da proteína vegetal. Um ponto bem positivo dessa proteína também é a qualidade do teor proteico que a gente tem. Da mesma forma que o whey zero lactose, a gente tem um adicional de fós, né, aqui, que também é uma fonte de fibra, isso para a saúde intestinal é importante, mas pensando em palatabilidade da proteína vegetal, porque a gente sabe que às vezes as pessoas têm uma resistência em consumir proteína vegetal pela textura. Então a proteína vegetal naturalmente é um pouco mais granulada, tem aquele aspecto arenoso, e aqui vocês conseguiram uma composição que ela é muito palatável, então ela é bem cremosa, ela não gera esse residual, né, desconfortável que tem a proteína vegetal, e é um sabor bem agradável aqui, além de ter a macadâmia adicionada, que é a minha queridinha. Então é uma proteína bem completa e com uma ótima qualidade de composição também, que serve como alternativa. E além de ter a vitamina B12, que é essencial para perfil, né, para público vegano, né? É uma vitamina que a gente tem em alimento exclusivamente animal. Então é um jeito da gente ter isso via suplementação também. Pessoal, é legal que, completando a explicação da Elo, a Force Nutrition tem 3 sabores exclusivos no qual nós somos pioneiros de lançamento. Porque a gente tem a baunilha e macadâmia, onde você encontra pedacinhos de macadâmia na diluição. A gente tem cacau e amêndoas, você encontra as amêndoas junto com o cacau, foi uma combinação perfeita. E agora, esse ano, recentemente lançada, a caramelo e castanha de caju, que também já está sendo uma das queridinhas nossa, exclusiva da Force Nutrition para você, nosso público vegano. Que, olha, ela tem crescido muito, as pessoas aí em busca dessa proteína. Justo, porque ela é sensacional. Elô, você falou aqui pra gente que bastante aqui sobre as proteínas do leite, proteína concentrada, explicou as diferenças, mas assim, o que mais você avalia numa proteína para que você considere ela ser uma proteína de qualidade, uma proteína boa? Acho que um ponto legal da gente observar, até na hora de indicação, né, quando a gente pensa em adesão das pessoas à suplementação, é a gente avaliar toda a parte de sabor. Então, aspectos tanto de palatabilidade quanto a parte da diluição da proteína. Porque a proteína ela pode ter uma composição excelente, né, de formulação, mas se o público final ele não aderir, se não agradar a ele, a gente não vai ter o nosso objetivo tanto da prescrição da suplementação, né, quanto da qualidade do produto em si. Então, olhar o sabor, eu acho que é um ponto bem bacana, né? Isso é bem legal a gente olhar, ter um sabor agradável, que eu consiga usar em diferentes formas de preparação, quanto diluição, porque às vezes a proteína, algumas pessoas no dia a dia vão usar tanto diluído em água ou algum outro líquido, mas a proteína em bruma, em pedra, não faz uma diluição tão boa, então eu acabo não consumindo no longo prazo. Então a gente vê esses aspectos também é importante. E legal, Elô, que eu gosto sempre de mostrar isso nos meus stories, quem me acompanha no meu Instagram. Aliás, vou deixar no Instagram, @DanielVivan, para quem puder me acompanhar. E o da Elô, qual que é? Heloisatoledo.nutri. Acompanhe lá, pessoal, nossos Instagrams. E voltando aqui, eu gosto sempre de mostrar isso, a facilidade de diluição da proteína. Eu, às vezes, com uma mão mesmo, coloco na shakeira, fecho, já mostro, coloco no copo para as pessoas verem quanto que nossas proteínas diluem facilmente. Isso melhora na absorção aí dela no nosso organismo. Até pensando em outras formas de consumo, né? Eu gosto muito de usar proteína em receita, em preparação.
Então a gente consegue fazer aquelas caldinhas que fica com um fio bonito ali, né? Um aspecto bonito ali para usar em receitas, preparações. Também é bem legal. Você consegue tanto abranger diferentes públicos quanto ter diferentes formas de consumo no dia a dia. Legal. É isso aí, pessoal. Elô, muito obrigado por ter vindo aqui mais uma vez no nosso estúdio, Imagina. apresentar aí as proteínas, uma explicação bem técnica, né, para quem aí esteve junto com a gente, assistiu esse vídeo, você pode salvar quando você precisar de uma explicação técnica, o que são whey protein, quais são os diferentes tipos de whey protein. A Heloísa, que é uma super nutricionista formada na USP, né, Elô? Tem um gabarito aí altíssimo aí e veio com a gente aqui, disponibilizou seu tempo para estar explicando um pouquinho para a gente das proteínas. Pessoal, muito obrigado quem teve a gente aqui. Se você puder curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, isso ajuda muito a gente aí a estar engajando, trazendo mais conteúdos. E também, se você tiver alguma dúvida, um comentário, traz aqui pra gente. Você responde, Alô? Com certeza, tô Aí, disponível. vamos tá respondendo aí. Pessoal, um grande abraço e ó, boné da Força, hein? Logo, logo aí, todos os nossos revendedores, nossos representantes já com a nova farda da Força Nutrition para 2025. Valeu!